Antes de começarmos, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal Segredos da Guerra e ativar o sino das notificações. Toda semana, uma nova história baseada em fatos e emoções esquecidas nos campos de batalha. Era uma clara de primavera em Washington, quando o desfile começou, com bandeiras tremulando e tambores rufando em cadência. Veteranos enfileirados marchavam com passos orgulhosos, muitos apoiados em bengalas, carregando décadas de memórias nos olhos. A multidão aplaudia de pé cada divisão que passava, como se revivesse um passado doloroso e honroso ao mesmo tempo. Crianças acenavam com mini-bandeiras, e câmeras registravam cada instante como um tributo àqueles que serviram. No centro do desfile, a figura de um general reformado emocionava-se ao rever os homens e mulheres sob seu comando. Cartazes exibiam nomes de batalhas históricas, lembrando o preço pago por cada linha do hino nacional. Entre os veteranos, uma senhora de cabelos grisalhos segurava firme uma fotografia gasta de um companheiro caído. Ela caminhava devagar, mas com uma dignidade que desafiava o tempo e as dores. No topo de uma arquibancada, um repórter comentava, ao vivo, sobre o espírito patriótico da cerimônia. Até aquele momento, tudo seguia como nos anos anteriores, menos com ordem, honra e previsibilidade. Foi então que um homem alto surgiu no final da avenida, caminhando em silêncio entre as fileiras. Tissot vestia um uniforme antigo da Wehrmacht, meticulosamente alinhado, e carregava nos olhos um peso que só os campos de guerra conheciam. A princípio, pensaram que fosse parte de uma encenação teatral ou uma homenagem simbólica. Mas havia algo na sua postura, na rigidez com que caminhava, que sugeria algo muito mais sério. Ele parou junto ao cordão de isolamento e, sem dizer palavra, bateu continência aos veteranos americanos. O gesto inesperado provocou um arrepio coletivo. Os tambores cessaram como se instintivamente tivessem captado a atenção. Soldados mais velhos pararam no meio da marcha, surpresos com a presença inesperada. Alguns olharam entre si, murmurando nomes e lembranças que voltavam como ecos do fronte europeu. Um sargento aposentado apertou os olhos, tentando reconhecer aquele rosto marcado pelo tempo. E então, o silêncio caiu como um manto pesado sobre toda a avenida. A multidão, que segundos antes vibrava com cada passo militar, agora assistia em um suspense quase reverente. Não era comum ver um alemão uniformizado em um evento tão sagrado para os Estados Unidos. Muito menos alguém que claramente carregava uma história viva dentro de si. E não apenas um figurino de museu. O homem mantinha continência, os olhos firmes nos veteranos que se aproximavam. Os fotógrafos hesitaram em registrar o momento, temendo profanar algo que nem sabiam como definir. Foi a senhora de cabelos grisalhos quem rompeu o primeiro passo em direção a ele. Ela caminhou lenta mas determinada, ignorando os olhares ao redor. Parou diante do homem lavando-a, e também prestou continência. Os dois permaneceram frente a frente, imóveis, como estátuas de eras opostas marcadas por uma guerra comum. E por um instante, todos entenderam que havia mais ali do que podiam imaginar. O general aposentado desceu da tribuna, confuso mas respeitoso, tentando manter a solenidade do evento. Ele se aproximou dos dois com cuidado, ladeado por oficiais mais jovens que não sabiam como reagir. Ninguém ousava interromper o momento, como se fosse uma peça delicada prestes a se desfazer com um toque brusco. O alemão finalmente baixou o braço e falou com voz grave, mas pacífica. Vim honrar um acordo que nunca terminou para mim. Ela salvou minha vida. A frase ecoou nos alto-falantes do desfile, pois o microfone de lapela da veterana ainda estava ligado. O choque foi imediato. Todos voltaram os olhos para a senhora, que agora deixava escapar uma lágrima silenciosa. O general deu um passo para trás, surpreso, mas não descrente. Ele a conhecia, sabia da sua bravura em campos como Normandy, mas nunca tinha ouvido aquela parte da história. Na base do desfile, jornalistas correram para entender quem era o homem e qual seu papel na vida daquela veterana. Ela, no entanto, apenas fez um gesto para que esperassem menos ainda. Não era hora de revelar tudo. A multidão, que esperava por fogos e fanfarras, agora era testemunha de um reencontro com décadas de silêncio. O alemão retirou do bolso um medalhão antigo, com um brasão da Cruz de Ferro quebrado e uma pequena rosa dourada. Ela me deu isso quando salvou meu pelotão em troca de prisioneiros aliados, ele explicou, olhando diretamente para ela. A mulher assentiu, como quem confirma algo que carregou no peito durante meio século. Alguns veteranos começaram a se aproximar, reconhecendo o nome dele de relatos internos não divulgados. Ele havia sido um desertor alemão no fim da guerra, e muitos acreditavam que estava morto. A história agora se desenrolava diante dos olhos do país, com camadas que poucos conheciam. E o desfile havia se tornado, de forma inesperada, uma cena de reconciliação histórica. Os filhos e netos dos veteranos observavam em silêncio,
tentando compreender aquele encontro surreal. O passado, que sempre fora apresentado de forma simples, menos mocinhos contra vilões, agora tinha contornos mais humanos. A veterana tocou o medalhão na mão dele e disse, quase num sussurro: ninguém ali era inocente. Só tentávamos sobreviver. Ele respondeu com os olhos marejados, como quem aguardou uma vida inteira por aquele momento. A multidão voltou a aplaudir, agora em um ritmo lento, como quem reconhece algo maior do que o orgulho. Não era mais sobre vitórias ou derrotas, era sobre cicatrizes e perdões possíveis. Um grupo de cadetes fez uma reverência discreta, emocionados com a força silenciosa daquele reencontro. O general olhou para o céu e murmurou: talvez seja isso que faltava para a gente começar a entender a guerra. O alemão colocou o medalhão no bolso da senhora e disse: agora ele volta para quem realmente venceu. E pela primeira vez, desde o início do desfile, ela sorriu. O repórter da televisão, que antes narrava atos heróicos programados, agora tentava encontrar palavras para descrever o inesperado. A transmissão ao vivo ganhou destaque nacional em minutos, com hashtags surgindo nas redes como fogo em palha seca, reconciliação, heróis de ambos os lados, e o silêncio que gritou se tornaram manchetes no país inteiro. Historiadores começaram a se manifestar, dizendo que era raro ver tamanha honestidade emocional em um evento militar. Veteranos de diferentes batalhas se comunicaram, contando suas próprias histórias de humanidade em meio ao horror. O desfile seguiu, mas o tom era outro, menos, mais solene, mais reflexivo, mais humano. No palanque, algumas autoridades fizeram discursos rápidos, mas ninguém conseguiu tirar o foco do casal inesperado. Pela primeira vez, a guerra parecia algo que poderia ser entendido não só por datas e mapas, mas por gestos de perdão. Imagem dos dois lado a lado rodou o mundo em poucos minutos, marcando aquele dia para sempre, na história da nação. E para a senhora, tudo aquilo era só o fechamento de uma promessa feita no inverno de 1945. Ela havia servido como enfermeira de combate nas fases finais da Segunda Guerra Mundial, próxima à fronteira entre Alemanha e França. Durante uma emboscada, encontrou um grupo de soldados inimigos feridos e um pelotão aliado desaparecido. Em vez de deixar os alemães à própria sorte, ela negociou ajuda mútua, socorro em troca de localização. O plano funcionou, e ambos, os lados saíram vivos, inclusive um jovem alemão, que ela pessoalmente tratou e escondeu. Sabia que, se fosse descoberta, seria punida com corte marcial, talvez até mais, mas preferiu seguir o instinto humano, não o protocolo militar. Esse jovem soldado era o homem que agora estava diante dela no desfile. O segredo foi guardado por todos os envolvidos, que sabiam que revelar aquilo poderia gerar consequências. Política. Décadas depois, ele resolveu reaparecer. Não por vaidade, mas por haha. E agora o país inteiro estava ouvindo uma história que nunca constaria nos livros escolares. A partir daquele dia, novos veteranos começaram a contar seus próprios episódios esquecidos de compaixão em meio à guerra. O desfile virou símbolo de algo além da vitória. Tornou-se um palco para a humanidade crua e sincera. A veterana foi chamada pelo governo para receber uma medalha especial. E dessa vez, ela aceitou. Mas pediu uma única coisa: que ele, o alemão, entregasse a medalha em público. O pedido gerou debates, desconforto e até críticas, mas foi aceito por respeito à sua história. O dia da homenagem chegou com o país dividido, mas curioso. No momento da entrega, os dois subiram juntos ao palco e seguraram a medalha com as duas mãos. Ela disse ao microfone: a guerra acabou há muito tempo. Já passou da hora de deixarmos os fantasmas irem também. A plateia aplaudiu de pé. Agora não mais em silêncio menos, mas em gratidão. E o homem ao lado dela, sem uniforme, apenas com uma flor na lapela Kervuzei, com humildade diante dela. Naquela noite, a cerimônia foi exibida em todos os telejornais, com manchetes mais suaves do que de costume. A veterana, que por tanto tempo evitou entrevistas, apareceu em um especial onde contou tudo com detalhes. Disse que o perdão não apaga a dor, mas evita que ela se multiplique por gerações. Falou dos homens bons que conheceu em ambos os lados, e dos horrores que nunca mais quis rever. Ao final, segurando o medalhão e a nova medalha, disse apenas: eu fiz o que achei certo, mesmo quando todos diziam que era errado. No fundo da plateia, o alemão sorria, rodeado por filhos e netos que nunca o viram como soldado. Ali, ele não era inimigo, nem símbolo, menos apenas um homem que sobreviveu graças à compaixão. E naquele desfile americano, ninguém mais ousou questionar sua presença. O silêncio inicial deu lugar ao reconhecimento tardio, mas justo. Se você está gostando dessa história, não esqueça de curtir o vídeo e seguir o canal. Todo dia tem histórias emocionantes sobre veteranas e heróis que o mundo quase esqueceu, mas que nós fazemos questão de lembrar
Quando Marta saiu da multidão, o som dos aplausos pareceu desaparecer. Como se todos prendessem a respiração ao mesmo tempo, ela caminhava firme, com a coluna ereta, os olhos fixos naquele homem em trajes alemães, como se reconhecesse um fantasma do passado. Veteranos nas cadeiras de honra se entreolharam em confusão, alguns com raiva, outros com dúvida. Enquanto os jovens soldados apenas observavam em silêncio, o alemão mantinha o olhar no chão, como se soubesse que não era bem-vindo, mas mesmo assim permanecia ali. Imóvel, a banda militar, que havia parado por instinto, começou a retomar a melodia lentamente, mas a harmonia parecia hesitante. Fraturada, Marta parou diante dele, estendeu a mão, e todos ouviram seu anel militar tilintar contra a fivela do cinto do uniforme do estranho, capitão Dieter Keller. Ela disse, num tom audível apenas para quem estava mais próximo: ele salvou minha vida quando todos os outros queriam me apagar. O sargento responsável pelo protocolo olhou para o general, mas este apenas balançou a cabeça, mandando não interferir. Um silêncio reverente tomou o desfile, e ninguém ousou dizer uma palavra enquanto os dois veteranos se encaravam. As câmeras de alguns jornalistas tremiam nas mãos, divididos entre o senso de respeito e a urgência jornalística daquele momento inesperado. O público, ainda parado em suas cadeiras dobráveis, parecia mais atento àquela cena do que à própria parada militar. Dieter finalmente ergueu os olhos, revelando um semblante cansado, marcado por rugas que não vinham apenas da idade. Ela levantou mão devagar, tirou o quepe e o pressionou contra o peito, como quem pede perdão ou honra uma lembrança. Foi no inverno de 1945, disse Marta, agora se dirigindo à multidão. Com a voz trêmula mais firme, fui capturada numa vila norte da Saxônia. Eles me encontraram. Iam me executar naquela mesma noite. Ele desobedeceu ordens, me soltou, me levou escondida até um posto americano. Algumas pessoas no público começaram a se entreolhar, outras passaram a filmar em silêncio absoluto. Fui julgada traidora por muitos quando voltei, até que as provas chegaram anos depois. Mas ele nunca mais soube dele. E agora estavam ali frente a frente, sob o mesmo céu, com as cicatrizes da guerra marcadas não apenas nos corpos, mas na alma. O general Harrison deu um passo à frente e pediu um microfone ao cerimonialista, interrompendo brevemente a cerimônia. Hoje, este desfile é mais do que uma celebração da vitória, ele disse, com a voz grave. É uma lembrança viva de que até nas sombras da guerra existem lampejos de humanidade. Ele olhou para Marta e depois para Dieter, assentindo com respeito. E o silêncio se transformou num momento solene. Marta entregou a Dieter uma pequena caixa de madeira escura, que ele abriu com mãos trêmulas. Dentro havia uma medalha, americana antiga menos a insígnia de honra que ela havia recebido, e depois guardado por décadas. Você merecia ter recebido isso comigo, ela sussurrou, e ele apertou os olhos, segurando as lágrimas. Ao redor deles, as bandeiras tremulavam com o vento suave, como se a própria história estivesse sendo reescrita diante de todos. O público, emocionado, começou a aplaudir, lentamente, até que o som tomou conta da praça com força, e naquele instante, não havia inimigos ou aliados, apenas dois sobreviventes que se encontraram no meio do passado e do perdão. A cerimônia seguiu, mas tudo havia mudado depois daquele momento. O sargento da banda reorganizou os músicos e retomou o hino com uma leve alteração. Agora, mais lento, como uma marcha de lembrança, jovens cadetes passaram a conversar em sussurros sobre o que testemunharam, alguns anotando nos cadernos, outros apenas refletindo. Dieter permaneceu ao lado de Marta, ambos sentados em um banco lateral reservado para convidados de honra ali. Eles observaram os pelotões marcharem com precisão. Enquanto helicópteros passavam informação no céu, Marta segurava firme a bengala, mas agora parecia mais leve, como se uma parte do fardo tivesse sido dividida. Entre os veteranos mais antigos, alguns começaram a compartilhar histórias que há anos mantinham em silêncio. Houve quem dissesse que já ouvira sobre um alemão estranho que ajudava prisioneiras aliadas, mas nunca souberam se era verdade. Agora sabiam. Agora todos sabiam. E isso mudava tudo sobre o que entendiam de guerra, de lealdade e de redenção. A prefeita da cidade pediu a palavra e subiu ao palco improvisado. Ainda visivelmente tocada pela cena, hoje entendemos que nem todo herói veste o uniforme certo para os livros de história, ela disse. Olhando diretamente para Dieter, ela pediu que todos se levantassem para uma salva de palmas aos veteranos. Todos eles, de ambos os lados da guerra. A multidão obedeceu com prontidão, e em poucos segundos o som das palmas tomou conta da avenida principal. Dieter, emocionado, tentou se levantar, mas Marta apoiou o braço dele, e os dois se levantaram juntos. Como um símbolo de reconciliação, os repórteres não sabiam se deviam filmar ou abaixar as câmeras em respeito.
mas a maioria decidiu apenas observar. A banda tocou novamente. Desta vez, Amazing Grace. Com arranjo instrumental de sopros e tambores, era como se a música limpasse o ar, desfazendo décadas de tensões, culpas e julgamentos mal resolvidos. Pessoas choravam abertamente, homens de farda, senhoras idosas, adolescentes e crianças. E no meio da emoção, um menino pequeno se aproximou e entregou a Dieter uma bandeira americana dobrada, dizendo: "Obrigado." A cerimônia terminou oficialmente pouco depois. Mas ninguém queria ir embora. Os veteranos começaram a se reunir em pequenos grupos para conversar, trocar histórias, relembrar datas e sorrisos. Marta e Dieter foram levados até uma sala, reservada pela prefeitura, onde lhes serviram chá e sanduíches simples. Ali, fora do burburinho das câmeras, eles puderam conversar de verdade. Pela primeira vez em quase 80 anos, ela contou como sua vida havia sido marcada pelo que aconteceu naquela vila, menos pelo trauma. Pela desconfiança e pelo silêncio, ele contou como foi perseguido, afastado do exército alemão, e depois fugiu para o interior da Baviera, onde viveu no anonimato. Nenhum dos dois usou palavras grandes ou frases dramáticas, menos apenas trocaram verdades que haviam sido engolidas pelo tempo do lado do fora. Alguns repórteres esperavam ansiosos, mas foram informados de que aquela conversa era privada, e embora o mundo quisesse manchetes, o que havia entre eles era maior do que qualquer título de jornal. Era a memória de vidas entrelaçadas pela guerra e salvas pelo que restou de humanidade no meio do caos. Dieter olhou pela janela e viu crianças correndo com balões coloridos. Como se a guerra jamais tivesse existido, ele comentou com um sorriso triste como o tempo era cruel, mas também misericordioso. Marta sentiu, dizendo que o mundo precisa lembrar, mas também precisa seguir. Eles brindaram com chá, levantando as xícaras em silêncio, como dois soldados que enfim encerraram uma missão. Na parede da sala havia uma foto antiga do desfile do ano anterior, e ela comentou como tudo parecia mais vazio naquela época. Dessa vez, algo real aconteceu ali, menos algo que ninguém planejou, mas todos sentiram. Ele perguntou se poderia voltar um dia, e ela respondeu que agora ele fazia parte da memória daquela cidade. Um secretário entrou, informou que uma equipe de documentário queria entrevistar os dois, mas eles recusaram gentilmente. Não queriam holofotes, queriam apenas o direito de envelhecer em paz, com a verdade finalmente exposta, e assim permaneceram ali, lado a lado, dois rostos marcados pela guerra, mas agora tocados por uma paz inesperada. Naquela noite, a cidade ficou em silêncio mais cedo do que o normal, como se todos estivessem digerindo o que testemunharam. A praça foi deixada como estava, com bandeiras ainda tremulando e flores nos degraus do palco. Alguém colocou uma vela acesa sob o banco, onde Marta e Dieter haviam se sentado, e outras pessoas seguiram o gesto. Logo havia dezenas de velas ali, formando um pequeno altar espontâneo. A reconciliação. A rádio local narrou os acontecimentos com delicadeza, priorizando os sentimentos acima dos fatos crus. Veteranos de outras cidades ligaram, enviando cartas e mensagens de apoio, dizendo que também guardavam histórias parecidas. O desfile, que deveria ser apenas uma data no calendário, havia se tornado um símbolo de algo muito maior. Pais explicavam aos filhos o que viram, tentando resumir o que talvez nem eles próprios conseguissem entender por completo. E nas redes sociais, uma foto viralizou. Marta e Dieter, lado a lado, segurando a medalha e sorrindo com olhos marejados. Era a imagem de que o mundo precisava menos, uma prova de que mesmo depois da guerra, ainda era possível se encontrar no meio do perdão. Na manhã seguinte, uma equipe de jornalistas tentou entrevistar Marta em casa, mas ela já havia saído cedo. Ela e Dieter estavam caminhando lentamente pelo parque da cidade. Longe dos olhos e dos flashes, ela usava o mesmo casaco do desfile, e ele carregava um chapéu de aba larga, como se o tempo não tivesse pressa ali. Sentaram-se em um banco sob uma árvore e conversaram sobre livros, filmes antigos e jardins. Marta comentou que talvez escrevesse um livro, um dia, não sobre guerra, mas sobre a coragem de perdoar. Ele disse que ajudaria com prazer, desde que o nome dele aparecesse apenas como uma nota de rodapé. Riram juntos, como dois jovens soldados que por acaso sobreviveram a tudo. A vida havia passado, mas ainda havia tempo para conversas, para chá, para histórias contadas sem pressa. Eles sabiam que não tinham mais décadas, mas o que restava era precioso e suficiente. E naquele banco simples, no coração da cidade, dois veteranos provaram que a paz, às vezes, começa com um reencontro. À tarde a cidade organizou um segundo ato simbólico, uma cerimônia curta no mesmo local do desfile. Agora, em homenagem à reconciliação, não houve fanfarra, apenas um pequeno coral e representantes de famílias de veteranos. Marta foi chamada ao palco novamente.
e desta vez, levou consigo Dieter. Pela mão, ela leu um pequeno texto que escreveu na noite anterior, falando sobre como o perdão liberta, não apenas quem erra, mas quem carrega a dor. Dieter não falou nada, apenas tirou o que restava de sua insígnia alemã do bolso e a colocou sobre o púlpito. Agora, ela pertence ao passado. E a multidão aplaudiu com respeito. Uma senhora idosa, no público, chorava baixinho, segurando um lenço bordado com o nome de seu pai, que lutou na mesma guerra. O coral encerrou com uma versão suave de Let There Be Peace on Earth, e as crianças da escola local soltaram pombas brancas. O céu estava limpo, e por um momento, o tempo parecia ter parado novamente, não por dor, mas por paz, e o desfile daquele ano ficou marcado como o dia em que o silêncio disse mais do que as armas. Antes da gente concluir essa história, já deixa o like e se inscreve no canal Segredos da Guerra. Todo dia você encontra aqui histórias reais, emocionantes e muitas vezes esquecidas sobre veteranas, reconciliação e coragem. Nos dias seguintes ao desfile, a cidade virou notícia nacional, mas os moradores preferiram a tranquilidade e a fama. Repentina Asterisk Journey. Revistas e programas de televisão queriam entrevistas com Marta e Dieter, mas ambos recusaram os convites educadamente. Eles não queriam transformar aquele momento em espetáculo. O reencontro deles era humano, íntimo e valia mais do que manchetes. Mesmo assim, milhares de cartas começaram a chegar ao correio da cidade. De pessoas tocadas pela história, veteranos alemães mandaram relatos semelhantes, dizendo que também haviam desobedecido ordens cruéis durante a guerra. Famílias americanas escreveram agradecendo por terem visto algo que nem os livros mostram: o perdão entre lados que se odiaram. O prefeito organizou um comitê para preservar o material recebido, criando um arquivo memorial com testemunhos de reconciliação. A biblioteca municipal reservou uma ala para reunir as cartas, vídeos, fotos e depoimentos, sob o nome de Sala do Silêncio. E naquele silêncio respeitoso, cada visitante era convidado a refletir sobre o preço da paz. Porque ali, naquela cidade pequena, a história não foi recontada menos, ela foi transformada. Marta passou a caminhar todas as manhãs até a biblioteca, onde lia as cartas com lágrimas discretas e sorriso humilde. Dieter a acompanhava, sempre alguns passos atrás, como se reconhecesse que aquele solo era dela menos, e agora também um pouco dele. Na porta da biblioteca, uma placa simples dizia: eles se encontraram aqui, e nós aprendemos a escutar. Estudantes de escolas vizinhas começaram a visitar o local como parte do currículo de história. Acompanhados de professores emocionados, em vez de datas e batalhas, aprendiam sobre a humanidade por trás dos uniformes, e a coragem de quem desobedece por um bem maior. Dieter, com o tempo, escreveu uma carta para o neto, explicando tudo o que viveu, não como um herói, mas como alguém que sobreviveu. O neto, que morava em Munique, veio visitá-lo, e ficou surpreso ao encontrar o avô reverenciado em outro país. Eu achava que você havia sumido com medo de contar a verdade, disse o jovem. Não, respondeu o Dieter, eu só estava esperando o momento em que o mundo estivesse pronto para ouvi-la. E naquele momento, avô e neto se abraçaram como quem fecha uma ferida antiga que atravessou gerações. A saúde de Marta começou a enfraquecer com o tempo. Como era esperado para alguém que já havia enfrentado batalhas demais, ela passava as tardes em casa, deitada sob uma manta, com uma xícara de chá e os olhos fixos no jardim que plantara décadas atrás. Dieter vinha todos os dias, sentava-se ao lado dela e lia cartas enviadas por desconhecidos com gratidão sincera. Às vezes, ela dormia no meio da leitura, mas ele continuava lendo, como se as palavras também curassem os silêncios dela. Em uma tarde nublada, ela segurou a mão dele e disse: eu nunca te agradeci do jeito certo. Ele sorriu e respondeu: você sobreviveu. Isso foi o melhor agradecimento. Ela fechou os olhos, e uma lágrima escorreu silenciosamente. Havia aceitado a paz. Finalmente, não apenas com ele, mas consigo mesma. E quando adormeceu naquele dia, o sol abriu entre as nuvens pela primeira vez naquela semana. Era como se até o céu tivesse entendido que aquele era um momento de despedida serena. Marta faleceu uma semana depois, cercada pela neta, por Dieter e por fotografias de um passado que agora não doía mais. A cidade decretou luto oficial, e as bandeiras foram hasteadas a meio mastro. O enterro foi simples, com a banda militar tocando suave, e o caixão coberto pela bandeira que ela havia defendido. Mas um detalhe chamou a atenção. Ao lado da bandeira americana, havia também um pequeno pedaço dobrado da bandeira da Alemanha. Foi a neta quem colocou, dizendo que sua avó havia ensinado que o perdão não tem nacionalidade. Dieter ficou em silêncio o tempo todo, sem lágrimas visíveis, apenas segurando a medalha que ela havia lhe devolvido. Quando todos foram embora, ele permaneceu ali por horas,
como se conversasse com ela uma última vez. O vento soprava leve, e as flores deixadas pelos moradores se espalhavam pelo chão como um tapete de lembranças. Antes de ir, ele ajoelhou-se, tocou o túmulo com os dedos e disse apenas: Donka, e naquele gesto, o passado encontrou descanso, mesmo fraca. Quis gravar um vídeo agradecendo aos que mantiveram viva a história deles. E o vídeo rodou o mundo, e naquela noite, ao lado de Dieter, dormiu tranquila, sabendo que sua missão estava cumprida. 25. Marta faleceu dias depois. Cercada pela família, por amigos e pelo respeito de uma cidade inteira, a prefeitura decretou o luto oficial de 3 dias, e a bandeira foi hasteada a meio mastro por ordem do próprio governador. Dieter, silencioso, como sempre, permaneceu sentado ao lado do caixão durante quase todo o velório. Quando chegou a hora do sepultamento, ele mesmo segurou a ponta da bandeira que cobria o caixão. Veteranos e crianças marcharam juntos até o cemitério, em silêncio absoluto, como ela teria desejado. Ao lado da lápide, uma pequena pedra foi colocada com a inscrição: Ela ouviu o inimigo e salvou a todos nós. Dieter permaneceu ali até o anoitecer, sentado no banco que ele mesmo ajudara a construir meses antes. Alguns disseram que ele murmurava coisas em alemão, como orações ou lembranças. Na manhã seguinte, ele havia deixado ali a moeda que Marta lhe dera décadas atrás, agora de volta ao seu lugar, e nunca mais falou sobre aquilo. Menos apenas continuou cuidando do jardim como ela gostava. 26. O lançamento do livro aconteceu como ela pediu, durante o desfile do ano seguinte. Dessa vez, o silêncio foi planejado e respeitado. Os primeiros minutos do evento foram apenas sons do vento e dos passos lentos. No palco, o historiador leu um trecho do prefácio, escrito por Dieter. Não somos heróis, somos testemunhas do que o medo nos faz, e do que a coragem pode desfazer. A plateia ouviu atenta, e ninguém aplaudiu no fim, menos apenas colocaram a mão sobre o peito em respeito. O livro se tornou um best-seller, traduzido para vários idiomas e adotado em programas educacionais. Marta, que passou anos esquecida, agora era citada em palestras e seminários pelo mundo. O desfile passou a ser chamado, informalmente, o Desfile do Perdão, uma tradição única no país. Dieter nunca quis reconhecimento, mas passou a ser conhecido como o homem que apareceu e calou a cidade. E com o tempo, seu silêncio se tornou símbolo, não de medo, mas de reverência à paz conquistada com cicatrizes, porque há silêncios que não são vazios. Após a partida de Marta, Dieter decidiu permanecer na cidade. Mesmo sem ter raízes por lá, os moradores o aceitaram com carinho, não como um ex-inimigo, mas como parte da história viva da comunidade. Ele começou a dar pequenas palestras na biblioteca, contando apenas o que achava importante, momentos de humanidade no meio do inferno. Nunca buscava justificar o lado em que lutou, mas fazia questão de lembrar que dentro de qualquer uniforme havia um ser humano. Crianças o chamavam de Sr. D, e muitas vezes sentavam ao seu lado, só para ouvir as histórias sobre Marta. Ele sempre terminava dizendo: Ela foi mais forte do que eu. Ela me perdoou primeiro. Nos dias de chuva, ficava sentado na varanda da biblioteca, lendo os mesmos trechos que ela lia. Como se ainda pudesse ouvi-la, sua saúde também começou a fraquejar, mas ele dizia que já havia vivido mais do que merecia. A neta de Marta cuidava dele com ternura, como uma promessa silenciosa feita à avó, e ele aceitava, como quem compreende que cuidar também é uma forma de amar o passado. No ano seguinte, o desfile foi novamente organizado, mas desta vez com um novo nome: Marcha pela Memória. Em vez de focar apenas nas vitórias, o evento homenageava reconciliações, histórias esquecidas e atos de coragem pouco celebrados. A biblioteca foi reformada, com a ajuda de doações de veteranos, e passou a abrigar um memorial permanente dedicado à paz entre nações. A Sala do Silêncio ganhou novos painéis, e agora havia também gravações em áudio da história de Marta e Dieter. Estudantes podiam ouvir suas vozes, seus sotaques, seus silêncios, e compreender que a guerra era mais do que números. O prefeito convidou Dieter para acender a chama simbólica da paz, e ele o fez com as mãos trêmulas, mas firmes. Ali ao lado, uma placa dizia: Ela perdoou, e por isso, nós também podemos. O público aplaudiu de pé, e muitos seguravam flores em vez de bandeiras. Foi uma celebração diferente, sem discursos inflamados, mas cheia de olhares marejados e abraços demorados. E quando Dieter voltou para casa naquela noite, disse baixinho para a foto de Marta: Você ainda está aqui. Poucos meses depois, Dieter adoeceu seriamente, e a cidade inteira se mobilizou para cuidar dele.
Veteranos revezavam-se no hospital local, contando piadas, levando livros e tocando músicas antigas. A neta de Marta o visitava diariamente, levando bilhetes de crianças que diziam obrigado por contar a verdade. Ele leu cada carta com olhos frágeis, mas ainda vivos de emoção, como se cada palavra o mantivesse mais um dia. No seu último domingo, ele pediu para ouvir Amazing Grace, a mesma música do desfile. Fechou os olhos e murmurou em alemão: agora posso descansar. Faleceu em paz, cercado de afeto, e sem qualquer farda. Apenas como Dieter Keller, o homem que escolheu ser humano, o enterro foi simples, e ao lado do túmulo de Marta, um espaço havia sido deixado para ele menos como ela pedira. 2 túmulos, 2 bandeiras, 2 histórias que se encontraram no fim da estrada, e entre eles, uma única inscrição em mármore branco: onde a guerra terminou, começou o perdão. A cidade manteve viva a memória de ambos, mas sem transformá-los em lendas inalcançáveis. Eles eram lembrados como vizinhos, soldados, amigos, pessoas que atravessaram o impossível. O desfile anual se tornou tradição nacional, e muitas cidades passaram a adotar o mesmo modelo. Com homenagens à reconciliação, livros foram escritos, filmes foram sugeridos, mas sempre com o cuidado de não romantizar o sofrimento. Era a verdade que tocava, não o exagero. A neta de Marta tornou-se professora de história, e seu primeiro projeto escolar foi uma aula viva no Banco do Silêncio. Ali, contava às crianças que nem todos os inimigos são monstros, e que, às vezes, os heróis não usam medalhas. Dieter e Marta viraram parte da educação local, mas também do afeto coletivo da cidade. E todos sabiam que aquela história nunca havia sido sobre guerra. Era sobre o que sobrevive depois que as armas se calam. O tempo passou, como sempre passa, mas a história de Marta e Dieter não desapareceu. Todo ano, no mesmo dia, alguém deixava uma flor branca entre os 2 túmulos. Ninguém sabia quem era menos. Talvez um antigo soldado, talvez um jovem tocado por suas palavras. Mas aquilo bastava para manter acesa a lembrança. Nos bancos do parque, ainda se viam casais conversando, crianças jogando, veteranos refletindo. A cidade seguia em frente, mas agora com um senso de respeito e escuta que antes não existia. História deles, contada em silêncio, continuava inspirando aqueles que ousavam acreditar na humanidade. Porque perdoar não era esquecer, era lembrar sem ódio. E em cada esquina da cidade havia vestígios disso. Em murais, em cartazes, em gestos, como se todo lugar tivesse aprendido que a paz também precisa ser defendida menos com coragem e memória. E assim, o desfile do silêncio se tornou eterno, não apenas em datas, mas no coração das pessoas. A guerra tentou calá-los, mas a vida os fez falar mais alto, não com gritos, não com acusações menos, mas com presença, com mãos estendidas, com olhos que perdoam. Marta e Dieter partiram, mas deixaram um legado impossível de enterrar, porque naquele dia, um alemão apareceu no desfile americano, e todos fizeram silêncio, não por medo, não por raiva, mas por respeito. Porque, naquele silêncio, o mundo ouviu algo que esperou décadas para escutar, e ali, enfim, a guerra terminou.